Olá, meus queridos, eu sou o professor Elias de Oliveira Moraes e nós vamos dar início à nossa disciplina que se chama Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, uma disciplina do curso de Engenharia de Aquicultura, aqui do IFAM, do campus Presidente Figueiredo. Nesse primeiro bloco eu quero falar sobre a importância da água no mundo. A água é um elemento essencial para toda forma de vida conhecida. É um recurso econômico com múltiplos usos, importantíssima na agricultura, na indústria, na produção de energia, transporte, turismo, lazer, etc. Toda atividade humana não poderia existir sem esse bem precioso que é a água. Não é à toa que as grandes civilizações da antiguidade se desenvolveram ao longo de grandes rios, como o Egito, que se desenvolveu às margens do rio Nilo, a China antiga no rio Amarelo, a Mesopotâmia, que estava entre os rios Tigre e Eufrates, a Grécia, formada por um conjunto de ilhas, e a própria Roma, que teve a construção de um sistema moderno de aquedutos que levou água por toda a grande Roma, né? Enfim, a sua oferta está diretamente associada à qualidade de vida. Se você tem acesso à água potável, água de qualidade, isso é um dos principais indicadores de qualidade de vida. Do contrário, você também tem aí sérios problemas. Isso é um forte indicador de má qualidade de vida. Apesar de ser um bem tão precioso, somente nos últimos anos houve de fato uma preocupação com a possibilidade de escassez desse recurso. E muitos autores, como por exemplo a geógrafa Berta Becker, considera a água como o ouro azul do século XXI, podendo gerar guerras e conflitos em várias regiões do mundo. De fato, há uma escassez anunciada, muitas regiões do mundo já sofrem com a falta de água, e nós poderíamos citar aqui várias regiões, como o Oriente Médio, o norte da China, o sul da Europa, os países que estão no norte da África, regiões como a Califórnia e o próprio sertão nordestino aqui no Brasil. A água doce é extremamente mal distribuída no mundo. Aqui vale uma reflexão sobre a distribuição da água no planeta. Os oceanos contêm 97,5% de toda a água e cobrem 75% da superfície do planeta. Mas essa água, como todos sabem, é salgada, ela não é potável. Apenas 2,5% de toda a água do planeta são água doce, mas estão aprisionadas em geleiras e neves permanentes. Somente 0,01% da água do planeta encontra-se disponível para uso humano em rios, lagos e reservatórios subterrâneos. Vamos agora apontar alguns dados que são importantes para essa reflexão. De acordo com a Unesco, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. E os dados não são nada animadores, porque a ONU prevê que até a metade deste século, aproximadamente 80 países terão dificuldades de acesso à água potável. E se essa informação se confirmar, isso daria um número em torno de aproximadamente 7 bilhões de pessoas que teriam dificuldade de acesso à água potável. De acordo com a OMS, aproximadamente 4,6 milhões de crianças até 5 anos de idade morrem por ano de diarreia, que é uma doença ligada ao consumo de água não potável. E esse quadro se agrava a cada ano devido à fome e à miséria que se alastram pelo mundo. No Brasil, 30% das mortes de crianças com menos de 1 ano de vida são provocadas pela diarreia, que, como todos sabem, também é uma doença associada à ingestão de água não potável. A crise da água tem ocasionado graves conflitos armados entre países. No livro que foi disponibilizado aos alunos, vocês podem comprovar várias regiões que já sofreram conflitos armados e sofrem até hoje pela disputa pela posse da água. Vou aqui citar 3 exemplos. O primeiro deles é a Turquia. Nesse país estão as nascentes dos rios Tigre e Eufrates. E a Turquia desenvolve uma agricultura irrigável que desvia águas da Síria
e do Iraque, que estão a jusante, aumentando o risco de sérios conflitos na região. Na verdade, já houve vários conflitos naquela região. Um outro exemplo é a disputa pelas águas do rio Nilo, entre o Sudão, a Etiópia e o Egito, países localizados predominantemente em uma zona árida onde nenhuma agricultura seria possível sem o rio. Acho que o exemplo mais conhecido é o do Oriente Médio, onde vários países disputam a posse pela água. Por exemplo, na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel passou a controlar as colinas de Golã, que antes estavam sob a administração da Síria, e todo o Vale do Rio Jordão, principal fonte de água do país, ocasionando conflitos armados até os dias atuais. Todo esse desequilíbrio na distribuição de água é atenuado, ouça bem, atenuado pelo comércio internacional de commodities, que contém enormes quantidades de águas virtuais. Eu acho que aqui vale um comentário sobre o que são commodities. Commodities são matérias-primas que têm um padrão de produção, ou seja, possui o mesmo padrão de produção em várias regiões e países. As principais commodities são no setor mineral e no setor agrícola ou agropecuário, né? Então, são exemplos de commodities, por exemplo, a produção de minério de ferro, de carvão mineral, mas também de soja, de cana-de-açúcar, de algodão, de arroz, de feijão, de milho. O Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo, principalmente devido à sua grande extensão territorial, que permite uma produção enorme em grande escala, e a enorme disponibilidade de água que possui, seja através dos lençóis freáticos, da distribuição de rios em seu território e também na distribuição regular de chuvas, em que na maioria das regiões ocorre durante o ano inteiro, né? E o fato é que nessas commodities há muita água virtual. E o que são águas virtuais? São águas que foram necessárias para a produção desses produtos, seja mineral, agrícola ou agropecuário. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos que vocês podem comprovar na apostila de vocês. Para produzir apenas 1 kg de soja é necessário o consumo de 2.000 litros de água. Para se produzir 1 kg de arroz, são necessários 1.600 litros de água. Para se produzir 1 kg de trigo, são necessários 900 litros de água. Para se ter um bife de carne bovina, foram necessários 43.000 litros de água. Para se ter 1 kg de carne suína, 6.000 litros de água. E 1 kg de carne de frango equivale a 3.500 litros de água. Então, por isso o Brasil é uma grande potência, porque ele tem um território imenso e tem uma grande disponibilidade de água, como nós veremos nos vídeos seguintes. Mas desde já é necessário conciliar todo esse crescimento econômico para a produção de riqueza e distribuição dessa riqueza, mas também preservando esse bem tão precioso que é a água, para que o país continue crescendo e preservando os seus mananciais.